Publicado em 1845, o Corvo tornou Edgar Allan Poe famoso da noite para o dia. Mas essa fama veio acompanhada de algo essencial para entender o poema, a sua dor. Poe havia perdido praticamente todas as figuras importantes da sua vida. Sua mãe, a sua esposa, Virginia Clemm, ambas lentamente consumidas pela tuberculose. O luto não era uma ideia abstrata para ele, era uma presença diária. É nesse estado emocional que nasce o Corvo, um poema que não busca consolo, mas insiste nessa dor. O Corvo. Foi uma vez eu refleti em meia-noite erma e sombria, a ler doutrinas de outros tempos em curiosíssimos manuais, e exausto, quase adormecido, ouvi um súbito, um ruído, tal qual se houvesse alguém batido em minha porta devagar. É alguém, e que a murmurar, que bate a porta devagar. Sim, é só isso, e nada mais. Ah, claramente eu relembro, era no gélido dezembro, e o fogo agônico animava o chão de sombras fantasmais. Ansiando ver a noite finda, em vão, a ler busca ainda, algum remédio amarga infinda, atroz saudade de Lenora. Essa, mais bela do que a aurora, a quem no céu chamam de Lenora, o nome aqui já não tem mais. A seda rubra da cortina afava em lúgubre surdina, arrepiando-me e evocando ignoto, medos sepulcrais. De susto, em pávida arritmia, o coração veloz batia. E sossegá-lo eu repetia, é um visitante e pede abrigo. Chegando tarde, algum amigo está a bater e perde abrigo. É apenas isso, e nada mais. Ergui-me, pois, calmo, enfim, sem hesitar, falei assim, perdoai, senhora, ou meu senhor, se há muito aí fora me esperais. Mas o que estava adormecido, e foi tão débil batido, que eu mal podia ter ouvido alguém chamar à minha porta. E assim de leve, em hora morta, escancarei então a porta, escuridão e nada mais. Sondei a noite, erma e tranquila, olhei a fundo a pequirila, sonhando sonhos que ninguém jamais ousou sonhar iguais, estarrecido de ânsia e medo, ante o negrô, imoto e quedo, só um nome ouvi, quase em segredo eu dizia, e foi, Lenora. E o eco, em voz evocadora, repetiu também, Lenora. Depois silêncio e nada mais. Com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto e, de repente, mais forte o ruído começava a repercutir nos vitrais. É na janela, penso então. Por que agitai-me de aflição? Conserva a calma, coração. E na janela, onde o algorento e o vento sopra, e só do vento esse rumor surdo algorento. É o vento, só e nada mais. O poema, ele começa de forma simples. Um homem sozinho à meia-noite, tentando distrair a mente com livros antigos. Isso é importante. Ele não está lendo apenas por prazer. Ele lê para esquecer. O narrador está cansado, frágil, psicologicamente aberto. Quando ouvimos a batida da porta, Poe não cria medo de imediato. Ele cria expectativa. O terror do corvo não entra gritando. Ele bate. Ele espera ser convidado. Abro a janela e eis que em tumulto esvoaçar. Penetra um vulto. É um couve erático, soberbo, agressivo, de eras ancestrais. Como um fidalgo passa augusto, e sem notar sequer meu susto, adeja a pousar sobre o busto, uma escultura de Minerva, bem sobre a porta, e se conserva ali no busto de Minerva, empoleirado e nada mais. Ao ver da ave austera, a escura e soleníssima figura, desperta em mim um leve riso, a distrair-me dos meus ais. Sem crista, embora o corvo antigo e singular, então lhe digo, não tens pavor? Fala comigo! Alma da noite, espectro torvo, qual o teu nome, ó nobre corvo? O nome no teu inferno turvo. E o corvo disse, nunca mais. Maravilhou-me que falasse uma ave rude dessa classe, misteriosa esfinge negra,
retorqui-me em termos tais, pois nunca soube de vivente algum outrora, ou no presente, que igual surpresa experimente, de encontrar em sua porta uma ave, ou fera pouco importa, empoleirada em sua porta, e que se chame nunca mais. Diversas coisas não dizia, e ali pousada a ave sombria, com uma alma inteira a se espelhar naquelas sílabas fatais. Murmuro, então vendo-a, serena e sem mover uma só pena, enquanto a mágoa me envenena. Amigos sempre se vão embora, com a esperança ao vir a aurora. Ele também há de ir embora. E disse o corvo, nunca mais. Vara o silêncio, com tal nexo, essa resposta que perplexo, julgo. É só isso que ele diz. Duas palavras sempre iguais. Soube-as de um dono de quem a tortura uma implacável desventura, e a quem replete de amargura, apenas resta um ritornelo, de sê-lo cantar, do morto anelo, um epitáfio, o ritornelo, de nunca, nunca, nunca mais. Como ainda o corvo me mudasse, um sorriso à triste face, girei-me então numa poltrona, frente ao busto da ave, aos umbrais, mergulhado no coxim, pus-me a inquirir, pois para mim visava algum secreto fim, e pretendia o antigo corvo, com que a intenção horrendo torvo, esse ominoso antigo corvo, grasnava sempre. Nunca mais. Quando o corvo aparece, ele não é agressivo. Ele não ataca, ele apenas observa. Então apenas responde duas palavras. Nunca mais. Aqui está o ponto crucial. O corvo ele não cria a dor do narrador. Ele apenas dá voz a essa dor. Cada pergunta feita pelo homem é uma tentativa desesperada de ouvir outra resposta. Mas o corvo é implacável. Ele repete aquilo que o narrador mais teme. O corvo ele não é sobrenatural. Ele é psicológico. Ele é a própria mente do narrador. Sentindo minha ave incandescente, o olhar queimar-me fixamente, eu me abismava absorto, mudo, em deduções conjecturais. Cismava a fronte reclinada e descansar sobre a almofada, dessa poltrona veludada, em que a luz cai suavemente, dessa poltrona em que ela, ausente, a luz que cai suavemente, já não repousa. Ah, nunca mais! O ar pareceu-me então mais denso e perfumado qual seu incenso. Ali dissessem expandir turilíbios celestiais. Mísero! Exclama enfim. Teu Deus se dá mandando os anjos céus esquecimentos, lá dos céus para as saudadas de Lenora. Solve as nerpentes, solve-o agora. Esquece ouvir dessa Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Profeta, brado, ó ser do mal, profeta sempre ave infernal, que tentador lançou do abismo, ou que arrojaram temporais, em algum naufrágio, a essa maldita estérea terra, a esta precipita mansão de horror, que o horror habita, imploro, diz-me a verdade. Existe um bálsamo em Galade? Imploro, diz-me a verdade. E o corvo disse, nunca mais. Profeta, exclamo, ó ser do mal, profeta sempre ave infernal, pelo alto do céu, por esse Deus que adoram todos os mortais. Fala-se esta alma sob o arguante e atroz de dor, no Éden distante. Vara a deusa fulgurante, a quem nos céus chamam Lenora, essa mais bela do que a aurora, e que nos céus chamam Lenora. E o corvo disse, nunca mais. Seja isso a nossa despedida, ergo-me ao grito, alma ensandecida, volto de novo à tempestade, aos negros outroras infernais. Nem leve pluma de ti reste aqui, que tal mentira ateste. Deixe-me só nestes ermos agreste. Alça teu voo desta porta, retira a garra que me corta o peito e vai-te desta porta. E o corvo disse, nunca mais. E lá ficou, hirto, sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio, sobre o alvo busto de Minerva, inerte, sempre meus umbrais. Nos seus olhos, olhar medonho, enorme o anjo do mal. Em sonhos dorme, e a luz da lâmpada disforme atira ao chão a sua sombra. Nela que ondula sobre a alfombra está minha alma, e presa à sombra. Não há de erguer-se aí,
nunca mais. No início, o narrador ainda tenta manter o controle. Ele brinca, ironiza, mas pouco a pouco o tom muda. As perguntas deixam de ser curiosidade, passam a ser súplicas. Ele não quer saber sobre o corvo. Ele quer saber se verá Lenora novamente. E quando a resposta é nunca mais, algo se rompe. Esse é o verdadeiro horror do poema. Não há redenção, não há aprendizado, não há superação. O narrador escolhe permanecer na dor, encarando-a eternamente. No final do poema, o corvo não vai embora, ele permanece. Mas isso não significa que o pássaro é real. Significa que o narrador não consegue mais sair desse estado mental. O luto venceu, a obsessão venceu, a mente se tornou uma prisão. O verdadeiro nunca mais não é sobre Lenora, é sobre encontrar paz. O corvo permanece atual porque todos nós já tivemos pensamentos que insistem em voltar. Vozes internas que não nos deixam seguir. Poe não escreve um poema para assustar. Ele escreve para expor aquilo que preferimos esconder. Talvez o maior medo seja perceber que o corvo nunca veio de fora. Se essa análise faz sentido para você, deixe seu comentário. Se ela não faz, seja educado e também deixe o seu comentário. O que é que o corvo representa para você? Quando é que você leu a primeira vez esse poema? Se foi recente, se foi na sua infância? Inscreva-se aqui para o canal Entre Sombras e Página, porque aqui o terror não grita, ele sussurra. Semana que vem começaremos os nossos estudos sobre Howard Phillips Lovecraft e sua obra, o seu horror cósmico, a insignificância da humanidade diante do mundo. Espero você.